Olá, me chamo Rafael e irei falar sobre funções de manipulação de strings. Encriptação e descriptação de strings. Encriptação é o processo de transformar uma string de modo que ela não possa ser lida por pessoas não autorizadas, enquanto descriptação é o processo reverso, transformando a string de volta ao seu formato original. Algoritmos comuns. Existem vários algoritmos para encriptação, como AES, DES e RSA. Um exemplo simples é a cifra de César. Agora vamos dar uma olhada em um exemplo simples usando a cifra de César. Neste método, cada letra é substituída por outra, que está um número fixo de posições à frente no alfabeto. A função encrypt. Esta função recebe uma string text e um valor shift para cada caractere na string. Verifica se é uma letra minúscula ou maiúscula. Em seguida, desloca o caractere pelo valor shift no alfabeto. Por exemplo, com um shift de 3, A se torna D. A função decrypt. A função de descriptografia usa a mesma lógica da encriptação, mas desloca os caracteres na direção oposta. Isso é feito chamando a função encrypt com 26, shift, onde 26 é o número total de letras no alfabeto. Função main. No main, encriptamos a string hello world com um deslocamento de 3 e exibimos o resultado encriptado. Depois, descriptografamos a string e exibimos o texto original. Usos práticos. Encriptação é usada em várias aplicações do dia a dia, como em comunicações seguras, e-mails, mensagens instantâneas e no armazenamento seguro de informações sensíveis. Compactação de strings. Compactação de strings é o processo de reduzir o tamanho de uma string sem perder informações. Isso é importante para economizar espaço de armazenamento e aumentar a eficiência de transmissão de dados. Algoritmos comuns. Os algoritmos mais conhecidos para compactação de strings são Huffman Code e Run-Left Encode, ou chamado também pela sigla RLE. Agora vamos dar uma olhada em um exemplo de Run-Left Encode, onde sequências de caracteres repetidos são armazenadas como um único caractere, seguido pelo número de repetições. A função compress. Nesta função, recebe uma string str e uma string result para armazenar o resultado compactado. Itera pela string, contando caracteres repetidos consecutivos e armazenando o caractere seguido do número de repetições. Se maior que 1, por exemplo, a sequência de caracteres A, B, C, D, se torna A3, B, C2, D3. A função main compacta a string A, B, C, D e exibe o resultado compactado. O uso prático. Compactação é usada em várias aplicações, como em compressão de arquivos do tipo zip, RAR e na transmissão de dados pela internet para aumentar a eficiência. Olá, meu nome é Vinícius e dando continuidade ao assunto desse vídeo, eu irei falar sobre o que é ordenação e reversão de strings. Afinal, o que é ordenação e reversão de strings?
Ok, então, a reversão de strings em C é uma técnica que inverte a ordem dos caracteres em uma string. Essa operação é útil em diversas aplicações, como na criação de palíndromos e em algoritmos de criptografia. A reversão é feita trocando caracteres do início com os do final, progressivamente até o meio da string, certo? Agora que eu dei uma breve explicação, eu vou explicar agora na prática esse código que usa reversão in place. Esse código, ele inverte as ordens dos caracteres de uma string, tornando-a o contrário do que ela originalmente era. O passo a passo para entender esse código seria começando pela primeira parte, onde a gente inclui as bibliotecas essenciais, que é a stdio.h e a string.h. A stdio é feita para entradas e saídas padrões, ou seja, printf ou scanf, e a string.h permite que a gente utilize as funções de manipulações de string, como a strlen, que calcula o comprimento da string. Em seguida, é definida a função reverter string. Essa função recebe uma string com um argumento. Dentro dessa função, a variável n é inicializada com o comprimento da string usando a função strlen. Esse comprimento é crucial porque precisamos saber onde trocar os caracteres. Logo em seguida, usamos um loop for, que vai da posição inicial da string até o meio dela. A lógica por trás desse loop é simples. Queremos trocar o primeiro caractere com o último, e segundo com o penúltimo, e assim por diante, até alcançar o meio da string. Dentro do loop, utilizamos uma variável temporária chamada temp, para armazenar temporariamente o valor de str i, que é o caractere atual do índice i. Depois trocamos esse índice, esse valor atual, com o str n-i-1, que é o caractere na posição simétrica a partir do final da string. Finalmente, str n-i-1 recebe o valor armazenado em temp. Após termos definido a função reverter string, passamos para a função main, que é o ponto de entrada do nosso programa, assim como qualquer outro programa em C. Aqui declaramos uma string chamada str e inicializamos com o valor olá mundo. Utilizamos printf para imprimir a string original na tela. Logo então, chamamos a função reverter string, passando a nossa string str como argumento. Isso inverte a string conforme a lógica explicada anteriormente. Depois, usamos novamente printf para mostrar a string revertida na tela. Então, recapitulando aqui os pontos necessários, nós inicialmente incluímos a biblioteca necessária, definimos uma função que realiza esse tipo de organização que precisamos, que é de reverter string, e no final, nós inicializamos, seja com scanf ou printf, dependendo da utilidade que você precise, e chamamos essa função que nós definimos para poder realizar esse trabalho que nós queremos. Esse código em específico é um exemplo simples, só que eficiente de como manipular strings em C. Entender essa lógica é fundamental para as tarefas mais complexas de manipulação de dados. Espero que essa explicação tenha ajudado a entender um pouco desse funcionamento. Ok, agora que você já sabe o que é reversão de strings em C, vamos para o segundo tópico, que é a ordenação de strings. A ordenação de strings em C organiza um array de strings em uma ordem específica, como a alfabética. Isso é essencial para operações de busca eficiente, organização de dados e implementação de algoritmos de classificação. A ordenação é realizada comparando as strings e rearranjando-as até que todas estejam na ordem correta. Certo, vamos agora para o segundo tópico, na prática. Vamos explicar agora esse código que ordena um array de strings na linguagem C, usando o bubble sort. Esse código é útil para organizar dados em ordem alfabética, facilitando buscas e outras operações, como já foi mencionado anteriormente. Vamos entender como funciona. Inicialmente, como no outro exemplo na prática, nós começamos incluindo nossas bibliotecas essenciais. Nesse caso, foram o mesmo que o do outro código que usei como exemplo, que é a stdio.h e a string.h. Em seguida, nós vamos definir a função ordenar strings. Ela recebe um array de strings e o número de strings como argumento. Dentro dessa função, nós declaramos uma variável temporária, assim como outra, chamada temp, para armazenar temporariamente as strings durante a troca. Utilizamos então dois loops for aninhados para implementar o algoritmo bubble sort. O primeiro loop percorre cada string do array e o segundo loop compara a string atual com as próximas strings do array. Se a string atual for maior que a próxima string, comparação feita usando a função strcmp, que serve para comparar valores de strings, trocamos suas posições no array, usando a variável temp e a função strcpy, que copia o conteúdo de um string para outra.
Após definir a função ordenar strings, passamos para a nossa função main, que é o ponto de entrada do nosso programa. Aqui nós declaramos e inicializamos um array de strings com algumas frutas, banana, maçã, laranja, manga, uva, e usamos o printf para imprimir esse array original de strings. Seguimos então chamando a função ordenar string, passando o nosso array e o número de strings como um argumento. Isso ordena o array conforme a lógica bubble sort. Depois utilizamos um printf da stdio.h novamente para mostrar o array de strings ordenado na tela. E como da última vez, recapitulando um pouco do que foi explicado agora, nós incluímos as bibliotecas necessárias, definimos a função ordenar strings que utiliza o bubble sort para ordenar o array de strings, e na função main inicializamos o nosso array, imprimimos o array original, para depois chamarmos a nossa função de ordenação e imprimimos esse array ordenado. Esse código também é um exemplo simples, mas eficaz de como ordenar strings em C. Entender essa lógica, assim como o outro, é novamente fundamental para manipular e organizar os dados de forma eficiente. E é isso. Em breve teremos mais vídeos. Obrigado por assistir.